Olá, gente linda e maravilhosa do meu canal. Estamos aqui para iniciar mais um minuto de reflexão com Tia Ju. Vem comigo. Gente do céu, espero que vocês estejam bem, família, e que tenha dado tudo certo nesse período em que, do nosso último minuto Tia Ju até agora, em que a gente não se encontrou. Pois é. Hoje, o nosso tema é um tema que me sai muito caro. É um tema em que eu não pensei que eu fosse falar dele tão cedo com vocês. É um tema que tem a ver com a minha vida, tem a ver com a minha história, tem a ver com a história de muitas pessoas que amo e que infelizmente a gente não escolhe passar por isso. E por coincidência, a gente vai falar do tema na semana em que ele está sendo trabalhado, no mês em que ele está sendo pautado na sociedade. Violência doméstica e sexista. Como se posicionar diante disto? Vamos pensar um pouco? Então, gente, esse tema me foi proposto por uma seguidora que fez um desabafo dizendo que na igreja a qual ela faz parte, né, na congregação a qual ela faz parte, uma pessoa procurou o pastor, a pessoa mais superior, né, que dirigisse o ambiente para poder se aconselhar, e ela acabou retratando que vinha sofrendo violência doméstica do esposo há um tempo. E o pastor disse que ela fosse orar pelo marido, que ele ia se curar. E essa seguidora achou isso muito desproposital, porque não tem coerência entre o que ela sofre e a permanência desse sofrimento por um amor mal interpretado, né? Mal posicionado. Como eu disse a vocês, isso fez parte da minha história, né? Fez parte da minha história desde a minha infância até agora a minha fase adulta enquanto mulher. Eu realmente não sabia que eu iria tratar esse assunto tão cedo. Mas vamos nessa. Em 2010, eu nem imaginava que eu iria ser a vítima da violência doméstica e sexista. E aí eu fiz um artigo denominado Violência Doméstica e Sexista, do dogma do sexo frágil à covardia da violência doméstica. Eu estou lendo porque ele está aqui no meu computador. E eu resgatei esse artigo. Esse artigo ele foi publicado na Pronice, pelo Programa Nacional de Segurança Pública de Cidadania do Ministério de Segurança brasileiro. E eu posso estar disponibilizando para vocês o link lá abaixo do vídeo, para quem quiser depois se apropriar do que foi escrito. E eu coloquei resumidamente para aquela ocasião como uma pessoa que militava contra esse tipo de situação, não como uma pessoa que vivesse isso. Eu vivi isso, vou ser sincera a vocês, na minha infância, né? Quando eu via meus pais brigarem, se desrespeitarem a ponto de cometerem certos delitos que me deixavam muito tristes, né? E aí eu escrevi: uma sociedade marcada por mudanças bruscas, sistemáticas, no que se referem às leis da moral e dos bons costumes, nos faz tatear em alguns momentos ao falar de uma dor social escondida por uma boa parte dos nossos amigos e amigas, cidadãos e cidadãs. É bom frisar, gente, que a violência doméstica ela não é só feminina, tá? A gente também tem a violência doméstica masculina. Existem mulheres também que são protagonistas de situações bem constrangedoras contra os seus maridos ou companheiros ou pessoas com as quais ela tem relacionamento. Então, por isso que eu coloco aqui sempre no gênero pluralista, né, da situação.
Porém, a maioria da violência doméstica é no sexo feminino. O sexo feminino buscava ao longo do tempo desenvolver uma autonomia histórica através de um nível de resistência à violência psicológica e física. A gente sabe que a sociedade ela criou padrões machistas que com o tempo foi recorrente em atitudes que a mulher ela tinha um lugar específico de estar. É tanto que se você for olhar o processo histórico mesmo da educação feminina, a mulher ela não votava, ela tinha escolas específicas para ser normalista, dona de casa, existiam funções específicas para que as mulheres pudessem exercer, né? Então, isso faz parte da educação social que nos foi ofertada. Desde a mais tenra idade, conhecemos e fomos educados como seres humanos que devemos obedecer aos mais velhos, depois os mais fortes e, por último, os mais novos e mais fracos. E nessa classificação, devemos considerar, em primeiro lugar, a classe do sexo masculino. Isso é muito complicado, porque é aquela história, quem aqui, né, nunca disse a um filho, a uma criança, como professor, ou sei lá, um sobrinho, um filho de um amigo, olha, você fale baixo que você está falando com uma pessoa mais velha, respeite os mais velhos. E muitas vezes é desconsiderado o contexto que está acontecendo, às vezes a própria criança, adolescente, tem razão dentro da situação, mas ele é cerceado porque o outro tem mais poder por ser mais velho, independente de estar certo ou não. Mas a realidade é de difícil compreensão, pois quando buscamos os nossos direitos, acreditamos na verdade que nos é inerente, não percebendo o exercício da violência de ordem sexual, moral e física. É bem verdade que quando a Lei Maria da Penha se estabeleceu, deixou isso bem claro, né? A Lei Maria da Penha está completando este mês 15 anos de existência. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz, certo? Muitas aberturas, principalmente de diálogo, para esse tipo de situação. E deixa claro a classificação de tipos de violência. E diz que há física, né, econômica, material, psicológica, né? Existe um leque. Não é só um empurrão, uma tapa. Não é isso. Existem palavras. Existem pessoas que destroem aquilo que lhe é tão caro materialmente e isso é um tipo de violência. Na verdade, a violência advém da necessidade constante do exercício da conspiração e da detenção do poder. Isto pode ser visto muito claramente na maioria das pessoas do sexo masculino, mas eu destaco que hoje há mulheres que vêm praticando esse tipo de violência também, que me deixa assim, de certa forma, um pouco constrangida em ser mulher estar falando desse assunto, porque é como se fosse uma revolta num caminho controverso de uma realidade que nós lutamos há tanto tempo para que não aconteça. Né? Mulheres sendo presas porque mataram seus maridos, seus companheiros, ou agrediram, ou tocaram fogo. E se vocês olharem os estudos e as notícias e o levantamento de mortes por violência doméstica do lado do sexo masculino, a brutalidade hoje da mulher quando mata o homem é muito grande. Não estou condenando as mulheres, elas são absolvidas até por legítima defesa, porque às vezes não aguenta mais e quando tem a oportunidade, ela se defende com toda a força de raiva, né, que possui. Com esse advento dessa conspiração, dessa detenção do poder, o homem da casa, ou a mulher da casa, aquela que trabalha para sustentar, ou aquele que trabalha para sustentar necessidades básicas desse direito, né? Olha para sua esposa e diz que ela é a digníssima doméstica do lar, né? E tem que estar sempre disponível, ou o contrário. E nessa concepção, né, que muitos homens ou mulheres têm, o padrão hierárquico no lar se estabelece e no trabalho também. Quantos homens assediam suas funcionárias
E quantas mulheres, né, maltratam outros homens por dizer agora eu estou no poder e eu vou fazer porque homem tem Às vezes a pessoa não é nem uma pessoa tão voltada para questões machistas, mas acaba pagando o pato, né? E as mulheres são assediadas constantemente nos seus trabalhos. Recentemente uma pessoa falou para mim que eu comprei um chocolate a uma moça. Eu estava num restaurante e ela disse que saiu do trabalho porque não era saudável para ela. Foi essa palavra que ela falou para mim. Porque era tudo muito errado. Homem queria ser com ela aquilo que só o marido dela poderia ser. Então, assim, são depoimentos ultrajantes, né? São depoimentos, assim, que a gente vê que parece até com tanta informação, com tanto estudo, com tanto acesso que no século XVIII, XIX isso não existia, né? No século XVII, XV não existia, né? Nada justifica a violência, nada justifica qualquer tipo de arbitrariedade contra o ser humano. Mas hoje as pessoas têm acesso, e por que isso ainda acontece, não é? A perda do poder imaginário, que alguns homens acham que detêm, ou mulheres acham que detêm, que isso foi passado de geração em geração, é alimentado cada dia por algumas mulheres que se opuseram a gritar e a lutar pela independência e pela liberdade que ela deveria ter, seja a liberdade financeira ou uma liberdade, enfim, social. O vilão maior dessa mulher é o machismo, mas quem alimenta o machismo é a comunidade, muitas vezes feminina, para além da comunidade masculina. Alguém aqui pode discordar, eu aceito a discordância, mas é aquela forma de interpretar certos papéis, certas palavras, como, por exemplo, submissão, né? Mulheres sede submissas. Oi? Né? Que submissão é essa que está pautada nas palavras bíblicas, que é tão interpretada como baixar a cabeça, manter-se sempre subserviente, né? Mulher é para ser ajudadora, né? Mulher é para estar ao lado, como disse uma pessoa essa semana minha, para estar ao lado, é para estar sempre presente, ajudando, né? Alicerçando os planos de um casal. Não é para estar acima e nem para estar abaixo dos pés. Eu aprendi isso essa semana com uma pessoa que fundamentou isso de uma maneira muito coerente para mim, né? E é verdade, né? Eu gostaria que vocês entendessem que a característica divina do sexo masculino, o machismo, ele se perpetua de geração em geração, mas é preciso haver empoderamento de mulheres guerreiras, não de forma violenta, mas de mulheres guerreiras que se coloquem de maneira coerente entre o seu fazer de mulher e o seu fazer enquanto cidadã, enquanto ser humano, dentro do que lhe é cabível e de direito na sociedade. Nada mais do que isso, né? De fato, orar por uma pessoa que está com transtorno de loucura e tem sede de matar alguém a machucando, não é ruim. Mas manter-se orando e apanhando não é nada salutar. Tem que procurar ajuda, sim. Tem que, se possível, sair desse ciclo que é tão ultrajante. Eu passei alguns bons anos passando por esse ciclo. E olhe que eu sou uma pessoa, como eu disse a vocês, do século XXI, informada, estudada, como Juliana conseguiu passar por isso. É em nome de um falso amor, de um falso sentimento que a gente alimenta, pensando que a outra pessoa vai mudar. Não vai mudar, não. Porque ela não quer mudar. Ela não se sente à vontade, ela se sente confortável em manter seus atos inescrupulosos de estar machucando alguém que ela supostamente diz que gosta e que ama. O ciclo da violência doméstica, tanto para homens como para mulheres, eles acontecem da mesma forma.
existe a explosão violenta, existe as desculpas que são... Gente, olha, é tão rápido. Existe a explosão violenta, que pode ser material, física, verbal, psicológica, né? Exemplos, eu vou dizer exemplos que acontecia comigo. Você tá apanhando porque você merece. Outra coisa, quebrar as coisas que para você não gosta. Por exemplo, eu não gosto de organizar a parte doméstica da minha casa, mas eu não gosto da minha casa organizada. Então, tudo que eu tenho na minha casa como pobre é tudo de um valor... que a gente possa dizer popularmente de um valor caro, para que eu não possa ter trabalho de estar comprando, de estar investindo várias vezes. Então essa pessoa quebrava minhas coisas materiais, porque sabia que era onde ia me machucar, porque ela sabia que eu não queria comprar de novo, porque eu não gostava de ser doméstica. Um outro exemplo psicológica é falar de coisas que a pessoa sabe que lhe deixa constrangida. Por exemplo, quem me conhece sabe, eu vivo lutando pela obesidade, que minha família é de obesos, eu sou uma obesa. Eu vivo lutando contra, né, contra a obesidade. E aí essa pessoa me chamava de gorda, me chamava de feia. Após esses momentos de violência, que é a explosão violenta, vem as desculpas e a culpa e o remorso, né? E a pessoa vem dizendo que não vai mais fazer isso. Isso pode ser instantâneo, viu, gente? Pode ser 1 hora depois, 2 horas depois, até porque como mora junto, né? Dependendo do nível de violência que foi o que aconteceu, a pessoa não vai para casa de alguém, acaba ficando dentro da própria casa. Então, vai dormir no mesmo quarto, vai viver uma mesma vida ali naquele mesmo momento e acaba pedindo desculpas. E você, por achar que... Até eu mesma sou cristã, eu achava que a pessoa ia mudar. Foram 10 anos, viu, minha gente? E não muda. Não muda porque, como eu disse, ela não quer mudar. Aí vem a lua de mel. Aí vem... ele sabe as coisas que você gosta, como você gosta, e vai, faz um café da manhã, um almoço, o ato sexual e tal. Depois disso, vem as promessas. E ele se diz negar-se aqueles atos. Ele diz que não vai ser mais daquele jeito. Pode passar 24, 48, 72 horas, um dia, 2 dias, mas... provavelmente depois disso tudo ele vai fazer ameaças isoladas, porque você vai começar a se sentir livre. Quando ele começa a dizer que não vai ser mais daquele jeito, você se sente livre para ser quem você é, que você muitas vezes, tanto o homem como a mulher, acaba se introspectando de não ser o que é para dar conta de uma realidade que não é sua, ou seja, dos desejos do outro. E aí você vai sendo livre, usa a roupa que quer, fala como você quer, fala com as pessoas que você deseja. E aí começa as ameaças assim, veladas, isoladas. Por exemplo, você vai falar com uma amiga que ele não gosta, mas como vocês estão em lua de mel e ele diz que não vai mais fazer aquilo, você vai falar com a amiga e quando você chega em casa ele diz assim: tu não tem vergonha não, tu fala com aquela, aí dá um nome. Então isso são ameaças isoladas. E aí começa a acumular tensões dentro desse ciclo e novamente ele começa a ter uma autoridade sobre a sua vida. Então nesse momento chega-se o ápice de um novo processo de explosão violenta. Então o ciclo de violência doméstica, ele é basicamente isso. Então a Lei Maria da Penha de número 11.340, que completa 15 anos esse mês, eu nem sabia, gente, foi uma coincidência de fato, que bom. Ela vem trazer mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher ou contra qualquer tipo de ser humano, ou seja, homem também, que você possa. Ela vem para a violência contra a mulher, mas isso não quer dizer que qualquer tipo de violência contra o sexo oposto não lhe é punida. Então, ela tem vários artigos, vários incisos que trazem como é que você deve buscar ajuda. A gente sabe... E eu trago aqui no meu artigo, que eu vou continuar lendo para vocês, que ele é pequenininho, né? Que a nossa política pública, ela é falha nisso, né? Eu nunca procurei a polícia, eu não vou mentir, eu fui falha nisso, tá? Minhas amigas mais próximas sabiam do que eu passava, viviam isso comigo, sofriam comigo, me empoderavam para que eu fosse em busca de ajuda, mas eu nunca fui. E como minha mãe... que passou por isso não foi, meu pai, que era o autor, não
não se colocava nesse papel. Hoje eles vivem bem, graças a Deus, assim. Há um renovo, há possibilidade de renovo, há possibilidade de mudança, há. Mas quanto custa isso? Custa uma saúde mental, custa uma saúde física, custa um tempo de vida, coisas que você perdeu, formação que você deixou de fazer, oportunidades que você deixou para lá, até uma vida. Eu poderia ser mais uma vítima, né, fatal da violência doméstica, né? Marcas que ficam no seu corpo que você não esquece. Tem marcas que não são aparentes, mas tem marcas que você se olha no espelho e que você vê todos os dias e que você sabe exatamente como foi, que você precisa fazer várias terapias, procurar realmente ajuda mesmo de especialistas para poder ressurgir desse sufocamento. Eu digo que a violência doméstica, ela deixa a gente como se a gente tivesse em afogamento constante. A gente querendo subir e não consegue, né? Graças a Deus eu tive a ajuda de muitos especialistas que me deram esse empoderamento e eu sempre tive um pote de resiliência guardado dentro de mim, né? E para usar quando fosse realmente necessário. E hoje eu sou liberta desse processo. Me deixou marcas, deixou. Tem coisas ainda que eu preciso esquecer, precisa, né? É feito, eu disse a vocês, lavar, passar e cozinhar, tomar conta de filhos, se tornou cansativo. Numa década que a mulher precisa trabalhar fora, que ela precisa cumprir atividades de sucesso ao longo do dia e que muitas vezes elas não têm elogios e nem reconhecimento por parte de ninguém. É como se fosse ainda mesmo assim trabalhando fora, fosse a obrigação dela estar trabalhando fora, né? E aí punir fisicamente, psicologicamente e punir moralmente esse ser humano é uma forma de dizer a ela assim, eu sou a autoridade e eu mando em você, né? Você pode ganhar quanto for. Falando nisso, né, existem estudos que mostram que mulheres ganham menos do que homens em algumas funções por causa disso, porque mulher não tem cognição suficiente para ganhar tal e qual, né? Ou fisicamente não tem tônus muscular para exercer aquela função com qualidade, então ela vai ganhar menos por isso. Né? Os aparatos legais, eles demoram a fazer justiça. Eu disse a vocês, eu nunca procurei, eu errei. Não aconselho, tem que procurar. Eu sei que a política pública, ela não dá conta. A gente não vai ter um policial na nossa casa, é verdade. Mas aquela pessoa, ela precisa ser coagida de alguma forma. Outro dia eu fui atender uma cliente numa cidade em que eu trabalho e ela estava com um rastreador de tornozeleira eletrônica do marido na mão. Do ex-marido na mão. É tão constrangedor para ela andar com aquilo. Ela precisa todo canto que ela vai andar com aquilo na mão. Tão quanto ele andar com a tornozeleira. Então, gente, é um ato, a violência doméstica é um ato que ele desmoraliza a identidade humana de maneira geral. Então, não tem por que só orar, eu vou orar e ele vai melhorar. Me desculpe a liderança dessa instituição, dessa congregação, me perdoe, tá? Mas a mudança ela tem que ser mútua. E ninguém precisa sofrer porque assinou um papel de frente de um juiz ou de uma entidade, uma religiosa e precisa cumprir, né? Se formos estudar a Bíblia de maneira coerente, a gente vê em Efésios que o homem deve amar sua esposa assim como ama o próprio corpo. Como é que eu vou, se eu amo o próprio corpo, amo minha esposa como amo o próprio corpo, como é que eu bato nesse corpo? Como é que eu flagelo esse corpo? Como é que eu maltrato esse corpo? É incoerente, não tem justificativa para isso, né? Eu posso dizer para vocês, para a gente finalizando, que uma sociedade que não se prepara para a prevenção e formação humana, para esse tipo de atitude que já é recorrente, levando as pessoas a uma má interpretação dos conceitos e dos fatos, ela é uma sociedade falida, né? A gente precisa, enquanto cidadão, se conscientizar nos nossos papéis e interferir de forma justa e igualitária, com respeito às pessoas, de maneira a valorizar essas diferenças nessa sociedade, para que a gente possa atenuar esse desequilíbrio humano, tá?
Então, é isso que eu posso trazer de contribuição, exemplos da minha vida, exemplos de situações que eu presenciei, da lei que está posta, do ciclo da violência. Então, quem desejar ainda mais pensar um pouco sobre isso, eu tenho um vídeo falando sobre amor próprio, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo, né? O que é amar-se, né? É difícil, é. Eu passei 10 anos. 10 anos. Eu não quero isso mais pra minha vida. Eu sou de um jeito que eu não aguento sequer, numa brincadeira, alguém chegar e puxar meu cabelo. Eu não aguento. Mas há como sair disso sem ser fatal, sem uma morte, né? Sem uma prisão. Acho que tanto a mulher como o homem têm direito a essa alegria duradoura que vem dos céus. E as pessoas podem viver a vida de uma maneira mais saudável. Certo, gente? Muito obrigada por mais um Refletindo um Minuto com Tia Ju. Estarei com vocês. Vou aumentar um pouquinho, tá, gente? Do meu ciclo de vídeos, porque eu vou precisar dar ênfase à minha tese de estudos. E vou reorganizar uma forma diferenciada de trazer esses vídeos para vocês também. Então, hoje eu encerro o 10º vídeo desse ciclo do Refletindo um Minuto com Tia Ju com muito carinho, com muita gratidão. E espero revê-los em breve. Tchau!